Olá, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, com saúde, em paz. Bom, vamos para mais uma devocional e eu gostaria de repartir com vocês hoje a palavra do Senhor que está no livro de Lucas, no capítulo 16, fala a respeito da parábola do rico e Lázaro. Essa parábola fala, vamos colocar assim, acerca do repartir, né, de compartilhar. Nós vivemos num tempo, num mundo onde há muito egoísmo, onde há muita. As pessoas não não têm mais. Eu não generalizo, tá, gente? Quando eu falo as pessoas, eu sei que tem muito pessoal aí bom, tem muita gente de coração generoso, né? Então, não gosto de generalizar, porque isso seria rude demais. Mas tem muitas pessoas que, sabe o amor esfriar? Então, o amor tem esfriado no coração das pessoas. Não deixe o amor esfriar no seu coração. Eh, e aqui nessa parábola fala de um mendigo que se chamava Lázaro, e ele ficava na porta de um homem rico, que o nome dele não é mencionado. Mas diz que no versículo 20, vamos ler do 19, que fala assim: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, né, do homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Então, vamos entender aqui esses três versículos. Quando menciona que o mendigo queria se alimentar das migalhas que caía da mesa, não está falando que o mendigo estava dentro da casa do homem. Não estava falando, aqui não está falando que o mendigo ele vivia ali, vamos colocar assim, do portão para dentro. Não, ele ficava do portão para fora. Mas quando a palavra menciona que ele desejava se alimentar do que caía da mesa, está falando do lixo, né? Do que ia para o lixo, do que sobrava, do que. Vocês estão me entendendo, né? E, e ele desejava, não está falando que ele comia, está falando que ele desejava se alimentar daquilo que o homem, do que sobrava deste homem, né? Então, isso nos faz entender que nem o que sobrava ele tinha acesso, né? E Deus, ele fala para nós, ele deixou tudo escrito aqui para nós, para exemplo, para que a gente observe essas coisas e para que a gente venha meditar e venha ver o que vale a pena pôr em prática na nossa vida, né? E, e aqui nós vemos que chegou o dia que tanto rico quanto Lázaro vieram a falecer. E Jesus aqui está contando essa parábola, né? E, e acredito ali que as centenas de pessoas que estavam sempre à volta do Senhor estavam atentamente prestando atenção nessa parábola. E Jesus ele procura esclarecer que chegando no, na eternidade,
este homem rico, havia um abismo que separava onde Lázaro estava, que a palavra diz que Lázaro ele foi para um lugar que a Bíblia dá o nome de seio de Abraão, quer dizer, um lugar de repouso, um lugar de descanso, um lugar de paz. E fala que no Hades estava o rico, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, né? E quando ele ergueu os olhos, ele olhou para cima, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe o pai Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele clamou e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Então aqui você vê que em vida ele via Lázaro, tanto que lá na eternidade ele sabia o nome de Lázaro, né? E ele disse: manda que ele molhe a ponta do dedo e venha molhar a minha língua. Então você imagina o tamanho do sofrimento que estava acontecendo aqui. Mas, gente, a gente precisa. Ai, não gosto, não vem me falar de coisa ruim. Gente, não é coisa ruim. É uma advertência para que a gente venha viver uma vida melhor, para que a gente venha ser uma pessoa melhor, entende? A gente venha ter boas práticas, a gente venha ter boas atitudes. Deus espera isso de nós. Para isso, ele já deixou escrito, para que a gente venha nos espelhar, venhamos nos espelhar, olhar para a palavra e usar de espelho para a nossa vida. E aqui ele não teve aquilo que ele queria, porque pai Abraão, creio que Jesus usou esse nome, por quê? Porque ele estava falando para o povo judeu, né? Mas nós entendemos que aqui o Senhor ele está falando a representação, que como que Deus está sendo representado aqui em Abraão. Então, ele diz: olha, há um abismo entre nós e vós. Então, não tem como Lázaro passar para aí. A Bíblia diz que o rico via Lázaro, mas não diz que Lázaro via o rico. Por quê? Porque o lugar onde Lázaro estava não era um lugar de sofrimento. E se ele visse o rico sofrendo, ele sofreria. Porque ver alguém em tormento, isso mexe com a gente, né? Dói no nosso íntimo. Às vezes uma cena ruim você nem gosta nem de ver. Ai, nossa, não quero nem ver aquilo ali e tal. Então é uma coisa que incomoda. Então lá não era um lugar para sofrimento, para tormento. Então Lázaro não via o que estava acontecendo com o rico. E então ele disse assim: então manda que ele vá falar aos meus 5 irmãos. E aí o pai Abraão, representado aqui nessa parábola, ele disse, versículo 29, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que está falando para nós? Por que disse eles têm Moisés e os profetas? Estava falando da palavra de Deus. Naquela época, na época de Cristo, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então, eles tinham só o Antigo Testamento. Ainda hoje, só os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, eles têm o Novo Testamento. Os judeus que não se converteram a Cristo, que não receberam Cristo como o Messias, eles ficam ainda só no Antigo Testamento, que é a Torá. Então,
é disso que o pai Abraão estava falando para ele. Olha, lá eles têm Moisés e os profetas, que é o que está escrito antes do Novo Testamento, né? Que o Novo Testamento, ele começou, vou levantar aqui para quem não conhece, né? Eu vou levantar aqui para que você veja. Novo Testamento, em comparação ao Antigo, ele é bem pequenininho. Mas eu tenho aqui. Olha só. Aqui está Moisés e os profetas. Está aqui, né? O Pentateuco, que foram os 5 livros escritos por Moisés, os profetas, que é Daniel, Malaquias, Jonas, Zacarias, todos, Daniel, né? E aqui foi escrito depois de Cristo. Essa parte assim aqui menor, tá vendo? Tem uma parte aqui branca, que é a parte onde chamam de o tempo em que Deus esteve em silêncio, né? Mas você pode observar, aqui está Mateus, olha, você pode contemplar aí que está escrito aqui, ó. Mateus. Então, olha só, lá eles tinham Moisés e os profetas. Então, o pai Abraão estava falando para ele, para o rico, que os irmãos dele deveriam fazer o seguinte: valer a Torá, que eles procurem conhecimento, que eles procurem ler Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque é como se a gente estivesse ouvindo, por exemplo, eu estou lendo aqui o livro de Lucas. Então, é como se eu estivesse ouvindo Lucas falando, né? E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E é tão verdade isso, que o Senhor Jesus ressuscitou e ainda hoje eles não creem, né? E muitos não creem. Então, não é o que alguém ressuscite e fale que vai fazer com que outro se converta. Não creem, simplesmente não creem. Então, vai do coração da pessoa de querer receber a palavra. Não adianta depois que chegar lá querer solução. A solução é aqui, está aqui, na palavra. Então, que nós venhamos a pôr essa palavra em prática. Eu acredito que você tem uma Bíblia. Então, leia a palavra. Leia. Não tenha preguiça de ler, não tenha temor, medo. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia. Não tenha medo. São conselhos. É palavra de vida eterna. Então, a palavra devocional de hoje é para que o povo venha ler a palavra, venha ter conhecimento do amor de Deus. Deus não quer que ninguém vá para um lugar de sofrimento, porque apesar de Lázaro viver aqui uma vida miserável, mas isso não fez com que ele deixasse de amar a Deus. Então, que não sejam os problemas desta vida que te afaste de Deus, que me afaste de Deus. Vamos orar? Pai, queremos agradecer ao Senhor neste momento por esta rica oportunidade. Queremos pedir, Espírito Santo, a tua bênção sobre a vida dos ouvintes, dos participantes. Queremos pedir que o Senhor toque em cada coração e que cada vida venha a ser tocada pelo teu poder, Espírito Santo. E o coração seja transformado, os pensamentos sejam transformados. Que sejam pensamentos
de bem e não de mal. Eu oro para que haja reconciliação no lar, paz nos lares, união no seio familiar, no nome de Jesus. Cura de enfermidade. Eu oro a Ti, Espírito Santo, pedindo que vidas sejam restauradas para a glória do Teu nome. Onde houver vício, Senhor, que essa pessoa venha se arrepender de levar uma vida de vício, de entregar o seu corpo para ser destruído. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha estar fazendo uma obra de restauração, de arrependimento, e vidas sejam transformadas para a glória do nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Receba vida neste dia, receba paz. Seja misericordioso. Olhe para o exemplo deste homem que viveu uma vida plena aqui, mas na eternidade não. E toda a palavra do Senhor, ela é a verdade. Então, a gente tem que se espelhar nela. Então, seja cheio do Espírito Santo e dê muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Fiquem na paz.